Se a partir de amanhã você passasse a ganhar 68 mil reais por mês, você com certeza ficaria muito feliz e ainda faria parte de 1% da população brasileira. Isso quem afirma é o portal Infomoney. Mas bem, devo acreditar que é bem difícil para você se imaginar ganhando esse valor, principalmente se você faz parte dos 90% dos brasileiros que ganham menos de 3.500 reais por mês. Bom, é difícil trabalhar com números muito altos, principalmente se esses números forem muito fora da nossa realidade. Mas olha que interessante a teoria desse cara. Esse é Charles Meng. Ele é um famoso investidor brasileiro, vice-presidente da Berkshire Hathaway e braço direito de Warren Buffett. E Charles Meng acredita que os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis de acumular. Claro que para ele não é real, é dólar, mas nessa analogia vamos trabalhar com a nossa moeda. E não é só ele que acredita nisso. No entanto, muitas pessoas que aumentaram sua riqueza concordam com Charles Meng e acreditam que isso seja verdade. E a mesma coisa costuma ser dita sobre alcançar o primeiro milhão. Porque quando você atinge 100 mil reais, o próximo tende a vir muito mais rapidamente. Antes que você perceba, você tem 200 mil, 300 mil e 400 mil reais. Então quando você finalmente atinge a marca de 1 milhão de reais, o segundo já está chegando e parece levar uma fração de tempo do primeiro. Isso chega a ser incrível e muito reconfortante para aqueles de nós que sentimos que a nossa riqueza está crescendo mais rapidamente do que imaginávamos. Mas por que exatamente fica mais fácil? Vejamos porque leva um tempo desproporcionalmente longo para atingir a marca de 100 mil reais e vamos discutir algumas coisas que você pode fazer para acelerar esse processo. Antes de tudo, quero adiantar que as duas coisas no mundo que costumam enriquecer as pessoas em larga escala é o empreendedorismo e os investimentos. Antes, empreender era tido como um trabalho meio chato e sem segurança nenhuma. Bom, ainda não continua tendo garantia nenhuma, mas olha, segundo alguns pesquisadores, 40% dos brasileiros pensam em começar a empreender nos próximos anos. Eu particularmente não acredito que as pessoas que pensam em começar a empreender estejam motivadas pelo glamour da profissão, e sim pelo resultado incrível que esse mercado pode proporcionar. Quantas vezes vimos histórias de pessoas que começaram do absoluto zero e conquistaram a independência financeira através desse mercado? Bom, por esse ser um canal voltado para esse mundo, agora bora pro conteúdo principal. Como eu disse antes, os dois principais meios para uma pessoa comum conseguir chegar nos 100 mil reais é através do empreendedorismo e dos investimentos. Um obstáculo que muitos que estão no caminho para a independência financeira enfrentam é o processo de realmente começar a investir. Investir pode parecer uma prioridade baixa e um processo quase sempre empurrado para segundo plano, ou seja, deixa isso para depois e vamos ver no que acontece. Mas isso não é uma decisão muito inteligente, porque antes que você perceba, você está coçando a cabeça imaginando como você vai se aposentar. Investir nunca foi uma palavra habituada no dicionário dos brasileiros, ou pelo menos da maioria de nós. Mas isso vem mudando de forma sensacional. A prova disso é que o número de novos investidores no Brasil vem crescendo consideravelmente. Que ajuda a entender um momento positivo da economia brasileira. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, teve número recorde de investidores no primeiro semestre deste ano. Em setembro, o número de investidores na Bolsa de Valores bateu o recorde histórico. O efeito disso, acredito eu, seja a insana produção de conteúdo na internet dos gurus dos investimentos. O acesso a esse tipo de informação é muito mais fácil hoje em dia em comparação a 15, 10 ou 20 anos atrás. Porém, mesmo assim, existem muitos tabus e crenças em relação aos investimentos. Me diz você, quantas pessoas você conhece que começariam a investir se tivessem mais dinheiro? As pessoas que não investem têm o costume de falar que quando eles começarem a ganhar mais dinheiro, eles enfim começarão a investir. Dizer que vai investir quando tiver mais dinheiro é como dizer que vai colocar lenha na fogueira assim que ela começar a produzir calor. Você não investe porque tem muito dinheiro, você investe porque quer mais dinheiro. O risco também é uma desculpa comum e eu entendo. A maioria de nós conhecemos um colega de trabalho ou um amigo próximo que raciocinou que investir e empreender é muito arriscado, então eles o evitam completamente. Como acontece com muitas coisas da vida, dar o primeiro passo é sempre o mais difícil quando a linha de chegada parece tão distante. É mais fácil continuar empurrando com a barriga e seguindo na mesma rotina de sempre. Atingir os primeiros 100 mil reais requer que você faça o trabalho pesado, o que significa que a maior parte do seu dinheiro precisa ser contribuída pessoalmente por você. É tipo um jogo que no início as primeiras fases são mais difíceis e seu personagem ainda não é tão forte. Porém, quando seu portfólio
atinge um valor considerável, os juros compostos começam a fazer maravilhas. Mesmo que os retornos em porcentagem não aumentam necessariamente, os retornos em valores reais tornam-se muito maiores. E essa é a mágica dos juros compostos. Por exemplo, se um investimento de R$5.000 gera um retorno de 10% em um ano, isso é apenas R$500 e é quase imperceptível. R$500 poderiam facilmente ser ganhos por você, apenas trabalhando algumas horas extra de vez em quando ou prestando serviços como freela na internet. E quando pensado dessa forma, pode parecer insignificante quando um investimento de R$100.000 gera um retorno de também 10%. Mas a recompensa são R$10.000 em retorno e isso é um ótimo começo para substituir o seu salário. E quando você atingir R$1 milhão, o retorno anual de 10% é de R$100.000. É uma grande quantia patrimonial, muito mais do que muitas pessoas comuns ganham em seus respectivos empregos. E quando notamos esse enorme crescimento em nosso patrimônio, é algo muito satisfatório. As pessoas dizem que quando sua carteira chega a valer 100 mil, elas podem realmente perceber o progresso de seus investimentos. Uma vez que a bola de neve começa a rolar, a taxa em que ela cresce acelera e o seu portfólio cresce para uma grande quantidade. Ou seja, você começa a ganhar mais dinheiro em um processo extremamente satisfatório, e essa emoção pode acelerar ainda mais o processo de enriquecimento. Dito de outra forma, você começará a procurar maneiras de aumentar seu portfólio mais rapidamente, porque as recompensas são substanciais. Você, como um cabeça pensante, deve procurar maneiras inteligentes de aumentar sua renda para poder contribuir ainda mais para esses investimentos que estão te trazendo retorno em porcentagem. Prestar serviços como design, social media, gestor de tráfego para empresas ou agências, ou vender um produto na internet, são formas de você levantar uma grana mais depressa para conseguir investir mais em seus objetivos. Você também pode procurar maneiras de obter melhores retornos para acelerar o crescimento da sua carteira. Em vez de sair à noite e gastar R$100 em questão de algumas horas em algo que não te trará retorno algum, seja inteligente e pense em formas de multiplicar esse dinheiro. Perceber o quão poderosos são os juros compostos fará com que você considere suas compras com mais cuidado. Isso ocorre porque você percebe o quanto esses R$100 cresceram em sua carteira e o recompensará continuamente se for investido com constância. Com isso, será muito mais difícil para você se desfazer desse hábito de investir. Por exemplo, você gasta R$100 em uma refeição fora e esse dinheiro acaba para sempre. Mas se você tivesse investido esse dinheiro, ele poderia recompensá-lo R$10 no primeiro ano, R$11 no ano seguinte e R$12 no próximo. Claro que convenhamos que R$100 não é lá uma grande quantia de dinheiro, mas é o hábito de economizar R$100 em diferentes categorias regularmente que vai somar para o crescimento do seu patrimônio. À medida que você fica mais rico, você tem mais opções e isso se tornará cada vez mais óbvio quando você economizar R$100.000. Há muitas coisas que você pode fazer que alguém que vive de salário em salário não pode. Se você tiver a oportunidade de aceitar outro emprego com uma renda potencialmente maior ou mais espaço para melhorias, mas o salário não for tão estável, é interessante que você aceite, porque quando você tem mais dinheiro, você pode assumir mais riscos com seus investimentos. Parece balela, mas é bem simples de entender. Se você vê potencial em uma ação ou em um negócio, é fácil ser especulativo quando você tem um dinheiro extra e isso não vai arruiná-lo financeiramente caso algo dê errado. E se esse investimento não der certo, é importante que você seja precavido e ainda tenha outros investimentos alternativos. Por exemplo, um amigo seu pode te apresentar uma oportunidade de investir em um empreendimento comercial e você não vai quebrar se esse negócio não der certo. Logo, alguém com pouco dinheiro guardado ou que vive de salário em salário não tem a opção de investir em algo assim, pois para essa pessoa seria muito mais arriscado em caso de falha e ela poderia simplesmente perder tudo que tem. Por isso a importância de ter uma renda alta, pelo menos maior do que o da média da população brasileira, e também o hábito de economizar o seu dinheiro. Se você ainda está trabalhando na meta de R$100.000, existem algumas maneiras de acelerar o processo. O que você precisa fazer é se concentrar e aumentar o valor que está economizando. Esta será a melhor maneira de acelerar o processo. Para economizar mais dinheiro regularmente, você precisa aumentar a sua renda. Isso pode ser feito com outro emprego nos finais de semana ou em algumas noites extras por semana, onde o dinheiro extra pode ser depositado diretamente na sua poupança. Ou a melhor de todas, considere iniciar um projeto online paralelo que traria uma renda extra para você, e essa renda extra poderia futuramente se tornar sua renda principal. Eu falo isso porque é muito mais fácil você chegar no marco de R$100.000 investindo e trabalhando pela internet do que no mundo físico. E claro, se você quer atingir a meta, tenha cuidado ao gastar em itens desnecessários. Você realmente quer gastar R$100 em uma noite ou prefere reservar isso para ocasiões especiais e economizar mais dinheiro? Lembre-se de que assistir pequenos ganhos em reais é apenas temporário até que você alcance seu objetivo e possa relaxar um pouco. Fique longe de grandes gastos que são simplesmente desnecessários, pois essas despesas são motivos comuns pelos quais as pessoas nunca chegam aos R$100.000, muito menos ao 1 milhão. Depois de se familiarizar com o processo de gerar renda, poupar renda e
investimento e reinvestimento, será mais fácil para você continuar fazendo o que está fazendo. No momento em que você obtiver uma quantia substancial de dinheiro, estará acostumado a encontrar maneiras de ganhar dinheiro de forma passiva e colocá-lo na poupança. Você também estará acostumado a ser mais consciente com suas compras e realmente pensar se elas são necessárias ou não, ou se seria mais gratificante colocá-las na poupança. Além disso, com grana em caixa, você se sentirá mais confiante e confortável em assumir riscos do processo de investimento em diferentes ciclos de mercado e poderá até aprender a aproveitá-los ao máximo quando atingir a marca de 100 mil reais, e espero que você atinja. Óbvio que esse processo não é tão rápido quanto esse vídeo. De acordo com Charles Mang, embora o primeiro milhão seja o próximo marco, ele acaba se tornando mais fácil, pois a maioria dos seus investimentos provavelmente serão resultados de juros compostos em vez de dinheiro. Ou seja, pense da seguinte forma: é como aprender a dirigir, e uma vez que você aprende a dirigir, o processo no passar do tempo se torna automático e simples de ser executado. Da próxima vez que você estiver estressado com a dificuldade de aumentar seu patrimônio líquido, saiba que isso se torna mais fácil, mais agradável e mais gratificante com o passar do tempo. Com certeza, não vai ser do dia para a noite, mas não só com a prática, mas absorvendo o conhecimento necessário. Se você faz parte dos 90% dos brasileiros que tem um salário inferior a R$ 3.500, talvez esses números citados no vídeo tenham te desanimado, pois eles podem estar bem distantes da sua realidade. Então minha dica é: não pense no primeiro milhão logo de cara ou nos primeiros 100 mil. Comece com metas menores e vai crescendo gradativamente. Também comentem aqui embaixo se você já está no mundo do empreendedorismo ou dos investimentos, e também me fala como você pretende chegar ao marco de 100 mil reais. Seu comentário de alguma forma pode ajudar alguma pessoa que esteja precisando de uma luz, e isso vai ser uma troca de network incrível.